Bom, é uma homenagem mais do que justa, né? A principal data do nosso estado, a data magra, 2 de julho, que na verdade foi que firmou, consolidou, né, a separação política do Brasil de Portugal, ou seja, a condição do Brasil deixar de ser colônia para passar a ser independente. Então é o que a gente chama, né, independência do Brasil. Por mais paradoxal que seja, né, a independência do Brasil foi proclamada, né, por um português, né, contra Portugal. Mas, no entanto, né, algumas províncias houve luta armada. Tanto aqui na Bahia como no Grão-Pará, por exemplo, sabe, tinha um contingente considerável de portugueses e eles não aceitavam, né, essa separação. Eu acho que após a Guerra Napoleônica, né, depois do Congresso de Viena, onde houve um realinhamento, né, devolução dos tronos às antigas famílias tradicionais, né, Dom João estava aqui, né, no Brasil, né, a família toda, né, que chegaram aqui em 1808. Eles não queriam ir, né, queriam continuar aqui. Só que eclodiu na cidade do Porto uma revolução liberal, uma revolução constitucionalista, né, que as principais bandeiras seriam, né, a recolonização do Brasil e a volta da família real a Portugal. A família voltou. E eles tentaram, né, levar adiante, né, a proposta de recolonizar o Brasil. Então seria potencializar essas províncias onde tinha um maior contingente de portugueses. E a Bahia era uma delas. E a Bahia era um local estratégico, né? Ficava mais ou menos no leste, né, do Brasil. E aqui eles substituíram, né, o presidente da província, né, tiraram Pedro Guimarães e colocaram o general Madeira de Melo, né, para substituí-lo, né. E isso causou, eu diria, surpresa, perplexidade, né, nos brasileiros, né, essa mudança. E aí, quer dizer, a vinda do general Madeira de Melo para aqui, eu acho que causou, sabe, uma série de conflitos. Ele começou a demonstrar através da força o que ele veio fazer, né, e começaram, né, a perseguir os brasileiros. Foi uma dessas investidas que ele invadiu o convento da Lapa, terminou assassinando a Sora Joana Angélica, né, que é uma Marte da independência. E aí a força militar brasileira, sabe, fugiram, né, os principais militares, eu diria, os oficiais, né, para as principais vilas do Recôncavo, principalmente a vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, atual cidade de Cachoeira, né. Lá a classe dominante, os proprietários de engenhos, de escravos, né, se reuniram, começaram a inventariar homens, armas, etc., improvisar armas, né, com engenhocas, né, para enfrentar os portugueses que estavam aqui em Salvador. Então, na verdade, a correlação de forças, né, nessa época, diria 1821 a 1822 a 1823, Salvador encontrava-se sitiada, né, pelos portugueses, enquanto os brasileiros, ao longo do Recôncavo, né, tentando aglutinar forças. Aí a gente volta a discutir uma grande questão. O que é o Recôncavo? O Recôncavo é um conceito histórico, cultural, né? Esse anfiteatro que borda a Baía de Todos os Santos, né? Eu acho que não dá para separar Salvador, Baía de Todos os Santos e Recôncavo. Eu acho que esses 3 elementos estão intrinsecamente relacionados. E na guerra a gente vai perceber, sabe, a importância, né, desses acidentes ou esses elementos geográficos, né? O rio mais caudaloso que deságua na Baía de Todos os Santos é o Paraguaçu, né? O rio Paraguaçu, subindo o Paraguaçu, chega-se a Cachoeira navegável. Salvador sempre foi uma cidade litorânea, portuária, sabe, isolada, né? E só ganhava o interior quando subia o rio Paraguaçu, que tinha 3 grandes estradas que penetravam para o interior do Brasil. Vocês viam as estradas de Caperuçu, Muritiba e Belém, né? Uma ia até o Rio de Janeiro, Minas, Rio de Janeiro, outra ia para o sertão, outra ia até o Piauí, né? Eu falo sertão, região da Chapada, né? Bom, então, Cachoeira é um local estratégico e foi ali que se iniciou, né? Eles começaram a inventariar armas. No dia 25 de junho, a Câmara de Vereadores se reuniu e proclamaram Dom Pedro
príncipe perpétuo do Brasil. E aí Madeira de Melo, sabendo disso, mandou uma canhoneira subir o Paraguaçu, estacionar em frente da vila e ficar observando. Quando os baianos, os cachoeiranos, começaram a aclamar Dom Pedro, eles começaram a dar tiro de vertim. Essa canhoneira pensou que fosse uma reação, começaram a atirar e houve um conflito, né? Lá só teve um Marte, que foi Tambor Soledade. E essa batalha durou 3 dias. Evidentemente que os baianos venceram, né? Aprisionaram, né, os tripulantes dessa escuna, ou dessa canhoneira. E esse armamento pesado, os canhões, foram utilizados na tropa do Brasil. E aí começaram a surgir diversos batalhões, os periquitos, etc, etc, ao longo do Recôncavo. E Cachoeira começou a sediar, criaram um governo provisório, um governo rebelde, cuja sede era Cachoeira, com a participação de todas as vilas. Então, esse primeiro conflito, 25 de junho, teve uma importância imensa, porque serviu para unificar toda a vila do Recôncavo. Quer dizer, então, o Brasil, na verdade a Bahia, já tinha uma força, um contingente de pessoas, né, que estava no Recôncavo, enquanto Salvador era ocupada pelos portugueses. E aí a gente volta a falar sobre a importância da Baía de Todos os Santos. Quando eles bloquearam, sabe, a via de acesso à Baía de Todos os Santos, que Salvador só se comunicava pelo mar, Salvador deixou de receber os gêneros de primeiras necessidades produzidos no Recôncavo, farinha, beijus, frutas, legumes, etc, etc. E isso aqui, quer dizer, causou, um problema sério, né? A carestia, a inflação, o custo de vida ficou mais alto, e isso favoreceu aos brasileiros. Quer dizer, essa tomada, né, da Baía de Todos os Santos, aí cabe também destacar uma participação feminina. Maria Quitéria teve uma mulher, né, que guerra não era local de mulher, ela, para participar, ela teve que se travestir de homem, né, vestiu a roupa de um cunhado dela, se alistou como soldado Medeiros, né, e depois se descobriu que ela era mulher, ela continuou, mas ela ali pela região do Iguape, ela entrou na água, né, com fuzis em mãos, ela participou ativamente dessa luta em prol do Brasil. Quer dizer, foi uma luta popular, né, e aí que culminou, né, com a chegada do Exército Libertador pela a Liberdade, né, que ganhou esse nome, né, que era a Estrada das Boiadas, né, até a cidade de Salvador. Quer dizer, e aí se passou, isso foi em 2 de julho de 1823. Né? Em 1804 começou a se comemorar, sabe, essa data com uma importância imensa. E o que é que comemorar? Quer dizer, o que teria de mais simbólico? O caboclo, o índio. Inicialmente era o índio, depois botaram uma cabocla em homenagem a talvez a primeira heroína brasileira, que foi Paraguaçu, né, que ganhou o nome de Catarina Paraguaçu, né, que é essa dupla que sai todos os anos. Então é uma festa popular, é uma celebração popular, sabe, que todos os anos cada vez aumenta mais. E aí entram os elementos negros também. O caboclo é um encantado, né, do candomblé, sabe, quer dizer, esse candomblé, mistura de indígena com negro, sabe. Muitas vezes, quer dizer, o povo de santo vai para o 2 de julho cultuar também o encantado, o caboclo, também tem esse lado religioso, sabe? Bom, e aí, quer dizer, na época das autoridades, né, no final do século XIX, resolveram homenagear essa data extraordinária e construíram esse belíssimo monumento aqui que está no Campo Grande, que é a Praça 2 de Julho. Eu sei que para o imaginário é Campo Grande, poucas pessoas dizem que é o Praça 2 de Julho. É uma homenagem justa, né? E o que significa esse 2 de julho? O 2 de julho, quer dizer, foi a vitória absoluta da força baiana, da força brasileira, e que evitou qualquer tentativa de intervenção armada ao território brasileiro. Ou seja, nós garantimos nossa unidade territorial. Sabe? Isso foi de fundamental importância, sabe, para a consolidação do Estado brasileiro, sabe? Que hoje a gente evoluiu, quer dizer, tem essa configuração geográfica que até hoje se encontra, né? Que a gente fala o português, que é o idioma que unificou a nação, sabe? Então a gente fez essa nação que se tornou-se uma civilização multicultural, sabe? A mistura das 3 protocélulas, né? O indígena, o negro, o branco, quer dizer, eu acho que é essa composição étnica que nós nos fizemos.